Olá, eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a crise de 2008 e agora a crise de 2020. Na verdade, a gente vai fazer uma comparação de dados, análise de dados, que a gente faz aqui, né? A gente vai utilizar os preços de alguns ativos e comparar a crise de 2008 e a crise de 2020 que a gente está vivendo agora. É sempre bom lembrar que a gente não vai fazer nenhum tipo de análise macroeconômica, microeconômica, né? A gente não faz isso aqui na Symmetry, né? A gente trabalha com os dados, então a gente vai trabalhar simplesmente com preços de ativos que a gente escolheu, tá bom? Então vamos lá ao vídeo. O que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem 3 períodos. Esse período fui eu que determinei, tá? Ninguém definiu esse período, eu estou escolhendo arbitrariamente isso aqui, tá? Não necessariamente vai ser isso mesmo, né? Alguém pode escolher diferente, pode achar que é diferente, mas eu que determinei aqui essas 3 fases, tá? Esse é para a crise agora de 2020 que a gente está vivendo, né? A crise do coronavírus. Então a gente tem aqui períodos que eu chamei de pré-crise, um período de crise, um período de pós-crise, tá? E período de pré-crise é aquilo que a gente estava vivendo antes, os mercados subindo forte, né? E aí o que acontece? Agora, no período de crise, o mercado caindo tudo, né? Aí foi uma queda forte que aconteceu, tá? E agora no período teoricamente de pós-crise, né? Por que eu falo teoricamente, né? Isso aqui a gente não sabe realmente se a crise acabou, tá? Então por isso que eu estou chamando aqui teoricamente de pós-crise. Lembrando que a gente está considerando aqui 4 ETFs, né? O ETF EWH. O EWH ele trabalha com o mercado de Hong Kong, tá? O EWZ é o mercado que replica aí o mercado brasileiro. O FES é o mercado europeu, né? Que a gente tem lá. E aqui o IVV é o mercado americano, né? Então a gente está considerando esses 4 ETFs que eu peguei em várias regiões diferentes, aqui em vários países diferentes, tá bom? Então vamos olhar lá o que acontece nesses 3 períodos aqui. Então aqui, considerando os 3 períodos que a gente pegou, tá? A gente tem um período de pré-crise, né? O que acontece no período de pré-crise, né? Como a gente observa aqui, ó, a variação dos preços, né? A variação desses ativos que eu considerei, em geral outros também, né? Com exceção de alguns mais voláteis, a gente vai ter a volatilidade bem variando aqui entre mais ou menos aqui vamos colocar aqui mais 2 e menos 2, tá? Ou um pouco mais, né? Menos 3, tá? Então ele fica variando entre esses preços aqui, entre menos 3 e mais 2, ou menos 3 e mais 3, vou colocar aqui mais 3, tá? Entre menos 3 e mais 3. E o que acontece? No período de crise, isso aqui começou aqui mais ou menos lá em final de fevereiro, né? Começou a haver umas quedas aqui, ó, passando esse limite, né? Passando aqui chegando aqui em torno de menos 5, né? E o que acontece? Aconteceu a queda, né? E começa a acontecer um período de alta volatilidade, né? Ou seja, cai mais forte, sobe mais forte, né? Porque alguns investidores vão achar que isso é uma oportunidade simplesmente e entra nesse período aí comprando mais. Com isso, os preços dos ativos eles sobem, né? E aí depois o negócio começa a ficar mais sério, né? O que acontece? A volatilidade aumenta, né? Vai caindo mais ainda, né? Até chegou aqui a um período de mais alta volatilidade, chegando quase a menos 25% aqui nesses ativos, tá? Assim como cai, ele vai subindo também, né? Então houve várias subidas aqui, variações positivas durante o período de crise, né? Um período que a gente tem uma variação maior aqui, tanto para menos quanto para mais. E aí o que acontece, né? Em um determinado momento, aquela crise, né, como toda crise, ela tende a desaparecer, né, ao longo de um tempo, né? Então, por exemplo, aqui o que acontece, né? A crise do coronavírus, a gente está observando aqui uma queda, né? Uma queda, tanto nas variações positivas quanto nas variações negativas, né? Então isso aqui vem diminuindo, né? Mas o que acontece no período pós-crise? No período pós-crise, e assim, eu estou determinando arbitrariamente esse período aqui, tá? Passando agora no período de abril, a gente está observando não mais aquelas altas volatilidades, mas agora um período de volatilidade mais amena, né? Ainda não é uma volatilidade como a gente tinha anteriormente. Se a gente for observar a volatilidade que a gente tinha anteriormente, ainda é baixa aqui entre menos 3 e mais 3, né? E aqui passa entre menos 5 e mais 5, né? Um período de pós-crise, vamos dizer assim.
O objetivo, né, na verdade, o desejo é que no período mais lá na frente, isso aqui volte a cair, né? Então, volte a ter uma variação na ordem lá daquilo que a gente tinha anteriormente, tá? Então é como se tivesse um amortecimento dessa volatilidade ao longo desse período que a gente está considerando, tá bom? Então o que a gente observa, pessoal, aqueles dados que a gente pegou anteriormente lá de variação de cada um daqueles ativos, de cada um daqueles ETFs, a gente pega e transforma isso numa distribuição de probabilidade, tá? Sempre a gente vem mostrando essa distribuição de probabilidade com base nos dados. Então a gente tem aqui agora desses 4 ETFs, o EWH, ele está quase não aparecendo aqui, né? Mas o EWH é de Hong Kong, como a gente falou, né? E aí ele é bem parecido com o IVV, que é o ETF lá dos Estados Unidos, tá? Então aqui em roxo aqui é o IVV e azul o EWH. O EWZ, que é o brasileiro, né? Que a gente está trabalhando com o índice aqui, um ETF que replica o índice brasileiro, ele apresenta uma volatilidade muito maior, né? Aqui passou do negativo de menos 25 e no positivo passou de mais 20% na variação. Então, uma variação muito maior que a gente observa aqui no EWZ, enquanto que uma variação menor que a gente observa no EWH, no IVV e também no FES, né, que é da Europa, tá? Então, aqui na distribuição de probabilidade a gente consegue observar muito mais claramente isso, o impacto, né, da crise nesses mercados, tá bom? Então, o que a gente tem agora, né? A gente tem a nossa apresentação aqui com relação à crise no período de... a crise do subprime, tá? A crise de 2008, tá? Lembrando, eu esqueci de comentar, esse preço aqui é normalizado, tá? Para a gente poder conseguir observar esses mercados tudo ao mesmo tempo, né? O EWH, o EWZ, o FES e o IVV, tudo ao mesmo tempo, a gente precisa normalizar. Caso contrário, daria diferente aí a diferença dos preços, a gente não ficaria claro o comportamento deles, tá? Então aqui no período de pré-crise, o que a gente vê diferente da crise de 2008 para a crise de 2020 do coronavírus, tá? Olha só, o período de pré-crise, né? Na verdade, ainda tinha uma volatilidade nos preços mais alta, mas essa crise aqui, apesar de parecer mais curta, na verdade ela foi mais longa, tá? Então a gente tem aqui um período de meses aqui, né? A gente tem aqui entre julho e janeiro, um pouco antes de janeiro, né? Até dezembro, um período de queda forte dos mercados, tá? Foi uma queda mais lenta aqui ao longo do período, tá? Um período de volatilidade mais lenta. E depois houve uma recuperação, né? A recuperação acontecendo a partir de abril, antes de abril de 2019, e aí houve essa recuperação aqui. Então é um período de crise aqui, foi um período de crise mais longo, né? No mensal, né? No período mensal aqui mais longo, tá? Então um período de pós-crise. Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar agora a variação dos preços, das mudanças dos preços, tá? Então vamos lá. Então parecido com aquilo que a gente tinha lá na crise do coronavírus, né? Aqui que eu estou mostrando na crise do subprime, tá? Ainda considerando aqueles 4 ativos lá, o EWH, o EWZ, o FES e o IVV, a gente vê um período aqui de mais baixa volatilidade, né? Durante o período de pré-crise, né? Tá? E aí, de repente, o que acontece? A volatilidade começa a subir, tá? Então, a volatilidade começa a subir tanto para mais quanto para menos, né? Ou seja, há variações maiores tanto para o negativo quanto para o positivo, para o lado positivo. E aí, de repente, como toda crise, né? Como a gente comentou, ela começa a diminuir a volatilidade, tá? Isso que acontece. Mas assim como eu mostrei lá no período de crise assim como eu mostrei no período de pós-crise lá no coronavírus, né, em que a nossa volatilidade aqui, a volatilidade do mercado, ela ainda é alta, tá, comparada ao período de pré-crise, tá? Até que em um determinado momento, o que acontece? Aí volta realmente a ter uma volatilidade no nível daquela volatilidade. Obviamente ainda vai haver situações que ainda tem uma volatilidade ou outra maior, como esse caso aqui, tá? Aqui no período, tá? Mas, em geral, vai chegar nos mesmos níveis daquilo que a gente tinha anteriormente lá no período pré-crise, tá? Então,
É por isso que eu chamei lá, naquela situação que a gente viu anteriormente lá na crise do corona, como um período de pós-crise, né? Possivelmente a gente está vivendo aqui um período em que a volatilidade ainda é alta, né? Mas não é a volatilidade que a gente observa durante a crise, mas não é também aquela volatilidade que a gente enxerga durante o período pré-crise, tá? E aí, pessoal, o que acontece? A gente tem também a distribuição de probabilidade. Eu estou pegando essa distribuição de probabilidade em cima daqueles dados daquele período lá que a gente tem anteriormente, tá? E novamente a gente observa aquilo, né, que a volatilidade do EWZ, que é exatamente o índice o ETF que replica o índice brasileiro, né, é uma volatilidade muito mais alta aqui, ó, na ordem de chegando, né, menos 20, tanto para o negativo quanto para o positivo, a gente consegue atingir valores muito maiores, né, que quase chegou lá em 30, né, positivo é que passou de menos 20, tá? Nessa situação aqui a gente tem o IVV é o que tem uma volatilidade menor comparado a todos os outros mercados, tá? Aqui o IVV, ele não está, o EWH, que ele estava parecido com o IVV lá na crise do corona, aqui não está, né? No caso aqui, quem ficou mais parecido foram esses dois ativos aqui, o EWH e o FES, ou seja, Hong Kong e Europa se aproximaram mais, tá? Enquanto que o IVV, o mercado americano, ficou mais isolado, um tipo de comportamento, tá? E o EWZ muito mais volátil do que os outros mercados que a gente tem anteriormente, tá? Então, pessoal, essa é a comparação que a gente fez com relação aos dados, né? Lembrando que a gente está considerando só os preços desses 4 ativos, mas a gente poderia usar alguns outros ativos que daria também um insight bem parecido com o que a gente está apresentando aqui para esses 4 ETFs, tá? Pessoal, então é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aqui. É muito importante para a gente saber que a gente está desenvolvendo um trabalho legal para vocês. Não esqueça de deixar o seu comentário com sua dúvida, sua sugestão, compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, tá? Obrigado pela atenção e espero vocês nos próximos vídeos.